Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos para mais essa escola bíblica aqui pelo canal Casa do Pão. E a proposta agora é comentar a carta de Judas. Já estamos 2 aulas aqui fazendo este comentário. A primeira aula foi uma introdução e a segunda aula foi um comentário sobre os versículos 1 e 2 dessa carta. E hoje vamos comentar o versículo 3, onde Judas diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Vejam que Judas não perde tempo já, depois de fazer a sua saudação no versículo 1 e 2, não perde tempo em começar a falar o motivo que ele está escrevendo essa carta para esta comunidade. Não podemos ter uma clareza para quem ele está escrevendo, mas sabemos que é uma comunidade cristã da época. E ele já começa com uma palavra mostrando todo o relacionamento que havia entre os cristãos naquela época, amados, que eram pessoas que viviam um amor diferente do que era costume viver, diferente do conceito que as pessoas tinham da palavra amor. Era o amor de Deus que une as pessoas. Quando nós entendemos a cruz, a cruz, primeiro ela é vertical, é o relacionamento do homem com Deus, para depois ela ser horizontal, o relacionamento de homem com homem, pessoas com pessoas. E Jesus mesmo disse, os 2 mandamentos, quando perguntaram para ele, Senhor, qual é o grande mandamento? E ele falou, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disso depende, isto é, está baseado toda a lei e os profetas. Então isso não é o amor fraternal, que é o amor de amigo, nem o amor eros, que é o amor da intimidade. É o amor ágape, que é o amor perfeito, que só Deus pode produzir no ser humano. Ele é produzido pelo Espírito Santo no cristão quando ele se converte. Então aquele amor incondicional que olha para o pecador e procura entender porque ele está naquela situação e o ajuda a sair daquela situação. Ele ora para que o pecador saia daquela situação. Por isso que no Novo Testamento esse termo amado tem 3 usos, 3 práticas. A primeira é o amor de Deus por seu Filho, Jesus Cristo amado por Deus Pai, Deus Jeová. O segundo é o amor de Deus pelos seus filhos, os cristãos convertidos, aqueles que se arrependeram. Então esse amor de Deus vem para o ser humano, é a segunda prática. E a terceira é o amor das pessoas entre elas, direcionadas pelo Espírito Santo. Por isso que ele começa com essa palavra amado, chamando eles para a responsabilidade daquilo que eles viviam em Deus. Amados, procurando eu, Judas, escrever-vos com toda diligência. Essa palavra diligência já mostra a importância e a seriedade dessa carta. Essa palavra significa 2 coisas, velocidade e seriedade. Isso é, a pressa de escrever ligado com a importância de escrever essa carta. Eu procurei ter diligência com isso, então a pressa, a seriedade, a importância, a rapidez de que eu tive para escrever essa carta, devido à importância dela. A ideia dessa palavra é faça o teu melhor, o mais rápido possível. Essa era a intenção de Judas escrever essa carta. Ele tinha pressa em escrever essa carta devido à seriedade do momento. Procurando eu escrever-vos com toda diligência. Sobre o que? A comum salvação. Comum dá a ideia de algo fútil também. Mas nessa carta, nesse contexto, essa palavra comum quer dizer o que? Algo compartilhado. Salvação. O que é a salvação que Judas está falando? O termo salvação ali quer dizer segurança. Como segurança? Que você está inocentado, está escapando do juízo, da condenação que merecia. Porque a Bíblia mesmo fala em Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Então todos nós estávamos condenados à morte, mas por Jesus Cristo nós temos o quê? Essa comum salvação, essa salvação compartilhada, essa segurança compartilhada. É aquilo que temos em Cristo Jesus
o arrependimento dos pecados, o perdão dos pecados e uma nova vida em Deus. Aí começa o processo do Espírito Santo na nossa vida. Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o grande dia do Senhor. É uma transformação dia após dia. Por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 2, diz, quando ele se manifestar, Jesus Cristo, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Glória a Deus. Aí João continua, tive por necessidade escrever-vos. Quer dizer, ele diz que a pressa de escrever sobre essa comum salvação, a salvação que era compartilhada, quer dizer, aqueles que estavam vivendo na fé. Então ele teve uma necessidade de escrever essa carta. A palavra necessidade ali quer dizer quase que compulsão, uma obrigação que Judas tinha de defender a fé cristã. Por isso que ele fala comum salvação. A necessidade que ele tinha de defender a fé cristã, porque havia o problema ali do gnosticismo, os gnósticos que entendiam, criam no caso, né, e pregavam, ensinavam que Jesus não veio em carne, ele era um espírito, parecia ser de carne, negavam a encarnação de Cristo, negavam a sua vida humana, negavam o seu sofrimento humano, entendiam que Jesus apenas um espírito que vivia entre nós, inclusive colocando ele como um mero Deus, com um D minúsculo, ok? Então essa religião, esse gnosticismo, ele é até meio misterioso, onde que aguçava o coração e a mente dos ouvintes e acabava fazendo o quê? Eles desistirem da fé, negarem a fé, questionarem a sua fé. Por isso que Judas diz, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos. A palavra exortar-vos ali significa consolar, encorajar, mas a ideia é muito mais forte. Judas está chamando as pessoas, está chamando elas para dar um aviso, para avisar, para as pessoas prestarem atenção. Porque exortação é um aviso para prestar atenção, até de certa forma é um conselho, mas aqui é muito mais forte. Eu vejo Judas pegando a pessoa pelos ombros assim, chacoalhando ela, dizendo, presta atenção camarada, está sendo enganado, esse gnosticismo é uma mentira que quer tirar você da sua fé. Por isso que ele fala, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos, avisar vocês a batalhar pela fé. A palavra batalhar é muito mais do que lutar. É estar focado naquilo que tu vai fazer, é realmente agarrar aquilo e dizer, eu não largo isso aqui. A palavra batalhar ali, sabe qual é a ideia? É a ideia de uma reunião sendo feita para se preparar, para estar pronto para a luta e entender aquilo que eles vão defender. Por isso que Judas fala, a batalhar, e batalhar, defender, lutar pelo quê? Pela fé. Qual fé? O nosso conjunto de crenças e valores. Isso é algo que mais importante nós temos na nossa vida. Por isso que Paulo disse no final da sua carreira, no final da sua vida com Deus, lá na prisão em Roma, sua segunda prisão em Roma, ele escreve a Timóteo, diz no capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate. Essa palavra combati quer dizer o quê? Eu me esforcei. E a palavra esforcei quer dizer eu fui além das minhas forças. Combati, me esforcei, fui além das minhas forças no bom combate. Acabei a carreira, isso é, eu cumpri o propósito que Deus deu para mim fazer aqui nessa terra em prol do reino de Deus. E guardei, isso é, preservei. É como se tivesse botado numa caixa e dizer, aqui ninguém mexe, aqui ninguém põe a mão. Guardei o quê? A fé, o seu conjunto de crenças e valores. Paulo sabia que de tudo que ele tinha conquistado nessa terra, a fé era o mais importante. Por isso que o diabo tenta fazer o que com a nossa fé? Ele quer minar a nossa fé. Para quê? Para que nós viemos desistir, para que nós viemos questionar, para que nós viemos abandonar. O que mais ele quer é que nós desistimos, abandonemos, questionemos a nossa fé. Então tudo que ele traz para o meio da igreja, tudo que ele traz para o nosso meio é para nós questionarmos a fé. Às vezes um homem de Deus falha, já questionamos a fé por causa do homem de Deus. Está errado. Hebreus fala assim, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Homens são falhos, pessoas são falhos, mas Jesus é perfeito. Por isso que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvos. Porque com a boca se confessa para a salvação e no coração se crê para a justiça.
Então é a tua fé, meu irmão, minha irmã, é a tua fé que vai te manter firme nesse mundo de trevas, nesse mundo perdido. E que fé foi essa? A fé que uma vez foi dada aos santos, foi dada, gente. A palavra dada ali quer dizer foi entregue, é entregar e não é entregar e tá ali, agora é tua, tchau, vou embora. Não, é entregar e participar junto, é uma comunhão, uma participação. Alguém um dia pregou para mim e eu me converti ao Senhor Jesus. Então aquela pessoa que pregou para mim se tornou comigo um irmão em Cristo. Então nós estamos juntos, ele não me entregou e foi embora. Eu posso talvez não ver mais ele, mas nós estamos juntos, somos irmãos em Cristo Jesus. Eu acho interessante esse termo uma vez, o sacrifício único, uma vez só, que foi feito por mim e por você. Não existe o segundo sacrifício, não existe o segundo perdão de pecados, não existe a segunda vez. Não precisa mais fazer todo ano como havia o ritual mosaico, foi uma vez só. Por isso que em Hebreus capítulo 9, versículo 12, o escritor fala: havendo Jesus entrado no santuário uma vez, fez eterna redenção, isso é para sempre, o perdão dos pecados para sempre, uma vez só. Por isso que é um só batismo, uma só fé, um só Espírito, um só corpo de Cristo. Glória a Deus. Você está entendendo o que Judas está defendendo e também chamando nós para realmente também defendermos, a batalharmos por essa fé. A fé que nos foi dada através do sangue maravilhoso de Cristo Jesus, através do sacrifício lá na cruz do Calvário por Cristo Jesus. E como naquela época havia muitas doutrinas, muitos ensinamentos heréticos que queriam afastar o povo da fé em Cristo Jesus, hoje em dia a mesma coisa. Muitas pessoas, muitas coisas, muitas instituições que parecem que são de Deus, mas só querem nos afastar da nossa fé e nos colocarmos numa religião, colocarmos numa filosofia, colocarmos num dogma, mas nos afastar da fé em Cristo. Faça como Paulo, batalhe pela sua fé e guarde ela, preserve ela, combata o bom combate, cumpra a tua carreira e guarde o principal, que é a tua fé. É a tua fé. Amém, povo de Deus? Muito obrigado por ter acompanhado. Você vê aí no versículo 3 o que Judas traz para nós guardarmos, batalharmos que a fé que foi dada a nós. Que Deus abençoe sua vida, de toda a tua caminhada cristã nessa terra. Fiquem todos na paz. Tchau.